Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem pé no chão, sabe? A criação do primeiro site para um cliente por alguém que estava, assim, aprendendo desenvolvimento web há uns 6 meses só. É uma situação bem comum para quem está começando, né? Sim, e o ponto de partida é curioso. Rolou uma entrevista de emprego que não deu certo, mas, acabou gerando um contato. Ah, interessante. O famoso networking que surge onde a gente menos espera. Exato. E aí, essa pessoa, sentindo que talvez ainda não estivesse totalmente pronta, né, teve uma ideia: oferecer a criação de um site de graça para o recrutador. Olha só. Que ousado. Pois é. O cliente só pagaria o domínio e a hospedagem. Uma forma, assim, corajosa de ganhar experiência prática, né? Com certeza. E essa aí já é a primeira grande lição que o relato traz, sabe? Sair da teoria, da zona de conforto, é nesses desafios reais que a gente aprende de verdade. Verdade. Aquela coisa de colocar a mão na massa. Isso. E outro ponto fundamental foi a honestidade. Deixar claro para o cliente o nível de experiência. Isso ajuda demais a alinhar as expectativas desde o começo. Fundamental, ainda mais num projeto assim, sem custo. Faz todo sentido. Essa transparência inicial deve ter evitado muita dor de cabeça depois, né? Imagino. E como foi o pontapé inicial? O planejamento desse projeto? Olha, começou com uma reunião bem completa, quase 2 horas de conversa, mas antes teve um dever de casa para o Ah, cliente. é? O que foi? Pediram para ele separar uns 5 sites de referência da área dele, que era recrutamento, para já ter um ponto de partida visual, né? Boa ideia. E na reunião? Aí fizeram perguntas-chave para entender o negócio a fundo. Tipo, que serviços iam ser oferecidos. Isso impacta direto na estrutura das páginas e no SEO, né? Claro, na otimização para buscas. Isso. Se ia precisar de um blog para conteúdo, qual o volume de tráfego esperado para poder escolher a hospedagem certa? Importante isso da hospedagem. Sim, e analisaram juntos os sites de referência que o cliente trouxe. Tiraram prints, montaram um painel de inspiração. Nossa, 2 horas parece bastante para um projeto inicial, ainda mais gratuito, mas imagino que esse tempo investido no começo foi essencial, certo? Para evitar aquele famoso escopo infinito. Sem dúvida. É a prova de que planejamento não é perda de tempo, é investimento, mesmo sem grana envolvida diretamente. Depois dessa imersão, veio a parte mais técnica. Domínio e hospedagem. Exato. Explicar esses termos para o cliente que nem sempre entende, né? Pesquisar opções de domínio, extensão, tamanho, palavras-chave e comparar provedores de hospedagem. Tipo Hostinger, HostGator, essas coisas. Isso. Pensando num site que a princípio teria baixo tráfego. A dica que fica, e que ele usou, é: ficou na dúvida, liga lá no suporte da empresa de hospedagem. Eles ajudam. Boa dica. E aqui tem um ponto que me chamou muito a atenção. A estratégia veio antes de construir o site. Exatamente. Fizeram a pesquisa de SEO, ou seja, como otimizar o site para os buscadores tipo Google, antes de criar qualquer página. Nossa, isso é bem estratégico. Muito. Mapearam as palavras-chave relevantes para os serviços do cliente e planejaram como usar essas palavras nos textos, nos títulos, nas descrições das páginas. E como o orçamento era zero, como ficou a produção desse conteúdo? Aí que está a sacada da colaboração. O próprio cliente ajudou a criar os textos, mas já com orientação sobre como aplicar ao SEO. Foi um trabalho a 4 mãos. Que inteligente! Define a estrutura do conteúdo já pensando em como ele vai ser encontrado. E o design, como transformaram essas ideias em algo visual? Primeiro, criaram um wireframe. Já ouviu falar? Sim, sim. É tipo um rascunho da página, né? Sem cores, só a estrutura. Isso aí, o esqueleto visual básico de cada página. Onde fica o texto, onde vai botão, imagem. O foco total aqui foi na experiência do usuário, a tal da UX. Ah, fundamental. Facilitar a vida de quem visita o site. Exato. Pensaram em como deixar o caminho para o contato mais fácil. E que soluções práticas de UX eles aplicaram, assim, que o relato destaca? Olha, teve várias coisinhas. Botão de contato bem visível no cabeçalho, aquele que fica fixo quando a gente rola a página, sabe? Sei, sei. E sem ícones de rede social ali, para não distrair, né? Li isso também. Isso mesmo. Botões de chamada para ação, os CTAs, bem claros logo no começo das páginas de serviço. Uma apresentação rápida dos serviços na home, respondendo o que você faz e como me ajuda.
para pegar o visitante logo de cara. Exato. Chamadas para ação no meio de textos mais longos, para não perder a chance. E formulários de contato no final de cada página de serviço, para a pessoa não ter que ficar procurando onde entrar em contato. Nossa, tudo pensado para conversão mesmo. E esses wireframes foram mostrados para o cliente antes? Sim, e isso foi outro ponto-chave. Apresentaram os wireframes e as decisões de UX para o cliente e validaram tudo antes de começar a construir de fato. Ah, isso com certeza evitou muito retrabalho depois, né? Alinhar a expectativa visual e funcional antes de gastar tempo desenvolvendo. Com certeza absoluta. Só depois dessa validação é que partiram para a construção no WordPress. Usaram um plugin chamado Spectra. Spectra. É tipo um Elementor, um construtor visual? Isso parece que é um construtor de páginas gratuito, uma alternativa a outras ferramentas pagas. E o legal é que por causa daquele alinhamento lá com os wireframes, os ajustes finais que o cliente pediu foram mínimos. Que ótimo! Projeto fluindo bem. E para fechar com chave de ouro, parece que a entrega teve um algo a mais, né? Teve sim. E esse é um diferencial que agrega um valor enorme, sabe? Além de passar os acessos do site, foi gravado um vídeo tutorial personalizado. Um tutorial? Que legal! Sim, mostrando para o cliente como usar o painel do WordPress, fazer alterações básicas. Isso demonstra um cuidado, um profissionalismo que vai além do técnico. Nossa, transforma mesmo a percepção do cliente, né? Mesmo sendo um projeto gratuito. E de fato parece que virou um depoimento positivo para o portfólio depois. Exatamente. Virou um ativo de relacionamento. Que jornada incrível! 5 meses de trabalho voluntário, mas que viraram um aprendizado gigantesco e, o mais importante, acho que deram confiança para encarar os próximos desafios, né? Sem dúvida. O relato deixa claro como a iniciativa, combinada com um processo bem estruturadinho desde o começo, superou aquela insegurança inicial. E as lições principais ficam bem claras, né? Saltam aos olhos. A importância insubstituível da prática real, sabe? O poder de um planejamento detalhado, incluindo pensar em SEO e UX antes de escrever código. A comunicação transparente com o cliente. Fundamental para gerenciar expectativas. Exato. E o impacto de ir além do esperado na entrega, como esse lance do tutorial personalizado. Faz toda a diferença. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Será que encarar um projeto real, mesmo que no começo seja sem retorno financeiro direto, não é um dos maiores investimentos que alguém pode fazer na própria carreira? Especialmente no início? É uma ótima pergunta. Qual o valor intangível dessa experiência na construção de uma carreira sólida? Pois é. O aprendizado, o portfólio, a confiança, talvez valha mais que muito curso, né? Fica aí pra gente pensar.